Shalom, amados, eu sou a pastora Cristiane Braga, louvado seja Deus por estarmos juntos nesse dia, na presença do Senhor. Diz para mim, da onde você está assistindo essa live, deixa o seu nome, nós vamos colocar o seu nome nas orações, e depois no final, se você tiver algum pedido de oração, coloque, nós vamos estar orando, apresentando diante do Senhor, crendo no agir de Deus, crendo no mover de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele ouve as nossas orações, ouve a nossa intercessão e nós podemos buscar e clamar por uma causa, por uma situação, por um ente querido, por uma causa impossível. Deus pode mover o céu e a terra a favor daqueles que o buscam. Então é muito bom estar com você. É muito bom saber que você está aí assistindo. Compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas para estar aqui conosco, para assistir, para receber uma palavra. Hoje eu tenho uma palavra, mais um ensinamento, isso mesmo, um ensinamento para o nosso coração, que Deus tem determinado. Eu quero te fazer uma pergunta: você sabia que Deus tem um plano? Você sabia que Deus tem um plano? Isso mesmo, Deus tem um plano. Que plano é esse? É o que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Então hoje é um ensinamento, um estudo. Prepare a tua Bíblia, prepare caderno, se você gosta de anotar como eu, prepare aí para que você aprenda. E eu e você vamos aprender algo poderoso do Senhor, algo importante, talvez seja algo mais importante para nós. O começo de tudo, Deus tem um plano. É isso mesmo, Deus tem um plano. Então vamos observar o que Deus tem. Se por acaso você tiver dúvida sobre esse assunto, tiver uma pergunta, você pode escrever. Se eu não conseguir responder hoje, agora, no momento da live, eu vou escrever para você e mando a resposta. Se eu não souber a resposta da sua pergunta, eu vou atrás. Se eu não encontrar, eu digo, olha, não encontrei essa resposta. Mas se eu encontrar, com certeza eu vou te responder. Então hoje é um estudo, hoje é um ensinamento bastante importante que Deus tem para nós. É a base da nossa vida cristã. O ensinamento de hoje é a base da nossa vida como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, discípulos de Yeshua, do Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Pede para Deus tocar no teu coração, para Deus usar a minha vida para abençoar a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de honra, de glória, Deus do nosso coração. A Ti toda honra, glória e louvor, a Ti toda a adoração, ó Criador do céu e da terra, o Senhor, o eterno Deus, o Deus de Israel. Pedimos que o Senhor venha nesse momento trazer a sua graça, a sua unção para o ensino, para que possamos aprender, receber da Tua palavra o melhor, porque sempre o Senhor tem o melhor para nós. Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras, nos fazendo entender o que está aqui, aquilo que o Senhor determinou, preparou, aquilo que está, Senhor Jesus, determinado para nós esta noite. Senhor Jesus, Yeshua, continue abrindo nosso entendimento para compreender
e o nosso coração para entender as Escrituras. Fale conosco e ensina-nos em nome do Senhor Jesus. Que os teus anjos venham, que o Senhor dê ordem a eles, que eles venham aonde cada um de nós está, Senhor Jesus, atento à sua palavra, atento à sua voz. Sê conosco esta noite, sê conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você está preparado? Já pegou suas escrituras, a palavra do Senhor? Já está com a Bíblia aí? Ok, então vamos lá. Vamos começar. Deus tem um plano. Que plano é esse? Todos nós fazemos planos, não é verdade? Temos planos de estudos, temos planos para a família, temos planos para o ministério, temos planos para o trabalho, temos planos e fazemos planos, e ao decorrer da nossa vida nós vamos cumprindo esses planos, completando esses planos e tendo a graça de Deus determinada para cada área da nossa vida que nós projetamos, planejamos. Deus também tem um plano, e esse plano de Deus envolve a humanidade. É o plano da salvação. Então hoje eu quero falar sobre o plano da salvação. Durante essa semana que se passou, e se você assistiu, como saber se estamos ligados ao corpo de Cristo na ministração de domingo passado? Se você não assistiu, assista, que é extremamente importante. E Deus então começou a falar muito claro comigo. Fale sobre o plano da salvação. E algo base da teologia, base das Escrituras, base para a vida de um homem, de uma mulher que quer ser seguidor de Cristo, seguidor de Yeshua, de Jesus, discípulo de Yeshua. É a base, é o alicerce, ter o entendimento do que é o plano da salvação. E nós precisamos ter isso muito bem definido em nossa vida diária, em nossa vida com Cristo. E o plano da salvação, muitas vezes, ele não é muito entendido ou não há o conhecimento para algumas pessoas. Até mesmo aqueles que já estão por muito tempo já dentro de uma igreja, servindo a Deus, numa igreja, crendo já no Senhor. Mas o plano da salvação precisa estar claro dentro de nós, até para que possamos ter a nossa vida firmada nas Escrituras, firmada na Palavra de Deus, e também para que possamos falar. Se hoje você pudesse passar, ensinar, falar do plano de Deus, o plano da salvação, você saberia falar de maneira clara, de maneira objetiva e também observando as Escrituras, mostrando dentro das Escrituras o que realmente define o plano da salvação? Responde aí para mim. Você saberia? Você teria essa base? Você teria esta informação, ou as informações, ou os textos bíblicos, ou o que falar? Você saberia falar? Segundo a teologia, a doutrina da salvação, soterologia, tem até esse nome, soterologia. Existem 3 pilares para a doutrina da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. São os 3 pilares da doutrina da salvação, da parte de teologia, soterologia, que é a doutrina da salvação. Soterologia é o estudo da salvação. Então, a doutrina da salvação tem esses 3 pilares.
Você saberia falar isso? Você tem essa informação, esse conhecimento desses 3 pilares? Então é importante a gente saber que nós somos justificados. Quem nos justifica é o Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro é quem que nos justifica. Somos regenerados, isso é obra do Espírito Santo. E somos santificados, e isso é obra da palavra de Deus. Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então, nós fomos criados por Deus, como a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou cada um de nós, através de Adão e Eva. Então, Deus formou a humanidade e determinou a existência ali de Adão e depois de Eva e formou o primeiro casal, formando a humanidade. Deles viemos todos nós. Ali já Deus determinou o plano da salvação. Vamos ver a palavra do Senhor em Gênesis 1, 27. Ali o Senhor revela a presença dele, o cuidado dele na sua criação e também na sua redenção pela situação que ocorreu pelo pecado. Em Gênesis 1, 27, diz assim: assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. Quando o homem pecou, o ser humano pecou, e a palavra de Deus mostra isso em Gênesis capítulo 3, ali o Senhor já revelou o plano da salvação. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que ele fala aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já estava falando da salvação em Jesus, o Filho de Deus, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Então Deus, ele mostrou ali já o seu plano da salvação. E quando nós observamos as Escrituras, mostra que fomos criados por Deus e Deus nos amou. Fomos criados por Deus e Deus nos amou. Vai anotando aí, você que está com o caderno, anotando no seu estudo maravilhoso sobre o plano de Deus. Deus tem o plano da salvação. Em João, capítulo 3, versículo 16, então hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Talvez eu não consiga falar tudo o que eu preciso falar hoje. Aí eu vou até um determinado tempo, senão demora muito, né? E aí nós vamos dar prosseguimento depois, ok? João capítulo 3, versículo 16, todo seguidor de Yeshua, todo discípulo de Jesus tem que saber esse versículo de cor. Talvez ele tenha sido um dos primeiros. Talvez um dos primeiros versículos que eu tenha decorado. Porque Deus amou o mundo que ele deu. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz
e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Uau, que palavra maravilhosa! Palavra maravilhosa. Aqui já fala todo o plano da salvação. Como se procede a salvação. Por que Deus entregou a Jesus para morrer no nosso lugar? Então, o amor de Deus, ele é tão grande que não há uma comparação. Que ele dá o seu filho, ele entrega o seu filho unigênito, único gerado, é o único. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, mas o único gerado, do mesmo gênero, da mesma espécie, vamos dizer assim, é o Senhor Jesus. Então o Filho de Deus foi entregue pelo próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, por amor à humanidade, para que possamos ser salvos por Ele, por Jesus, pelo Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, vamos lá. Abre a tua Bíblia aí comigo, vamos lá, anote aí também. Romanos 5, 8. Você já compartilhou essa live? Já convidou sua família, todos para assistirem? Vamos lá, vamos juntos ministrar a palavra de Deus. Eu estou aqui falando e você pode ir compartilhando essa mensagem. Juntos vamos liberar, abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Meu Deus, você morreria por um pecador? Você morreria por um estranho? Você morreria por alguém que praticou um crime terrível? Alguém que, aos olhos humanos, no julgamento humano, não mereceria? Pois é, nenhum de nós merecemos. Todos nós somos pecadores. Mesmo assim, Ele morreu no meu e no teu lugar. Este é o plano de Deus. Dá para explicar esse plano? Não tem como explicar um plano desse, de entregar um filho amado, único gerado, para morrer por toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último que ainda vai nascer na face da terra. Não dá para explicar um amor desse. Em 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ver o que a palavra do Pai fala. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Anote aí para você poder também falar do plano da salvação a outras pessoas, a tua família, seus amigos. Não é verdade? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem que quer que todos os homens, quando fala que homens, seres humanos, todos se salvem? Deus. Deus quer que todos se salvem, que todos conheçam o seu plano. Você vive já esse plano da salvação? Você conhece esse plano da salvação? O plano de Deus para a tua vida? O objetivo principal, a base da vida de todo seguidor de Jesus é o plano da salvação. Então Jesus é o Filho de Deus.
E Deus nos ama de uma maneira que entregou o seu Filho. Jesus também se entregou. Jesus também aceitou o plano de Deus. E você? Já aceitou o plano de Deus para a tua vida? Jesus aceitou o plano de Deus. E você? Já aceitou o plano de Deus? Interessante isso, né? Então a palavra do Senhor vem nos mostrando que o objetivo do plano de Deus é salvar a nossa vida de todo mal. Dar-nos a oportunidade da vida eterna junto dele, através de Jesus, através do que Jesus fez por cada um de nós, porque Jesus foi aquele que pisou a cabeça da serpente. Amados, somente Jesus pisou na cabeça da serpente, ninguém mais pisou. Jesus foi o único que esmagou a cabeça da serpente. Por quê? Porque está escrito em Gênesis que nós lemos. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio pai diz para a mulher: a tua semente vai esmagar, pisar, esmagar a cabeça da serpente. Não há outro. Então veja ainda o que diz Efésios. Vamos voltar aqui. Lembre-se que hoje é um estudo, é um ensinamento, mais do que uma ministração, uma palavra, uma pregação, uma revelação de algo que Deus nos dá, acerca de um texto, acerca de um assunto. Hoje é um ensinamento. Eu amo ensinar, gosto muito de ensinar. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim. Vamos lá aprender. Eu estou aprendendo com você. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus nos amou, Cristo nos amou. Deus nos amou e entregou o seu Filho. E Jesus nos amou e se entregou a si mesmo. Porque ele poderia falar para o pai: pai, ó, negócio seguinte, olha a humanidade, todos pecaram, eles estão todos, pecadores, são pessoas que estão fazendo tudo errado. Eu vou descer aqui da glória, pai, e vou lá na terra e morrer. Ah, pai, vai dar não, vai dar certo isso não vou querer não. Você acha que Jesus fez isso? Claro que não, sabemos que não, conhecemos a história. O Senhor Jesus, ele veio por amor. Nós só fazemos as coisas por amor. Quando não há um amor, não tem como fazer, você não tem vontade de fazer, não é verdade? Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus para você por amor. Amor a esse Deus maravilhoso. Amor à sua palavra. E amor a você também. Amor a você também. Então, Jesus, ele nos amou. O Pai nos amou e entregou Jesus. Jesus nos amou e se entregou por nós. Isso não é tremendo? Isso não é incrível? Tem alguém? Existe algum outro Deus no mundo que tenha feito isso? Não há. Somente um entregou o seu filho. Vamos lá? Lembre-se, nós estamos no estudo, então vamos lá. Bíblia. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Que maravilha! A
palavra de Deus, ela é um alimento tão poderoso e tudo que nós precisamos saber está aqui nas Escrituras, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, nos mandamentos de Deus. Isso não é maravilhoso? Então, veja, o Senhor, Ele veio para nos redimir de toda a iniquidade. Existe vamos dizer, significados bastante interessantes. Transgressão, a Bíblia fala, são palavras diferentes para nós, né? Não são palavras simples, vamos dizer assim. Transgressão é quando você transgride uma lei. Uma lei. A lei de Deus, aqui no caso. Uma lei de Deus. Iniquidade é um pecado. A palavra fala do iníquo. Satanás é chamado de iníquo. E também essa palavra iniquidade está relacionada a isso. Então vem da palavra ruindade. Maldade, ruindade. E tudo que é iniquidade é aquela ruindade que nos afasta de Deus, que está relacionado a pecado. Transgressão é pecado, iniquidade é um pecado. Mas a ruindade é algo da alma, do caráter. O caráter que se assemelha ao quê? Ao caráter do iníquo, de Satanás. Ruindade, maldade. Então Jesus, ele veio o quê? Para nos redimir, nos tirar de toda maldade, toda iniquidade, daquilo que eu pratico, daquilo que é errado. Então nós precisamos pedir perdão para Deus das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, né? Então ele vem para nos redimir, nos tirar, nos resgatar dessa iniquidade e purificar para Ele. Ele nos purifica para Ele. Que lindo, né? Ele nos redime para Ele. E Ele nos purifica para Ele. Jesus não é maravilhoso? O Pai não é maravilhoso? O Espírito Santo não é maravilhoso? Ele nos separa para Ele, Ele nos redime para Ele, nos purifica para Ele, para nos tornar o quê? Um povo peculiar, um povo particular, para Ele, dele, para Ele. Isso não é tremendo? O povo zeloso de boas obras. Nós precisamos realizar boas obras. As obras não nos salvam. Nós vamos falar sobre isso. Mas aquele que é salvo precisa realizar boas obras. As boas obras fazem parte daqueles que vivem o plano da salvação, o plano de Deus. Isso não é tremendo? O que são boas obras? Ajudar o próximo, o necessitado, fazer a obra de Deus, né? Dar alimento, dar roupa, cuidar das pessoas, se estão doentes, se não estão, como estão. São boas obras que fazemos dentro e fora da igreja. Fazemos dentro da igreja, como um corpo dentro da igreja, mas o corpo da igreja, fora da igreja, também precisa fazer boas obras. E louvado seja Deus que temos feito boas obras. E precisamos fazer muito, muito, muito mais. Amém? Muito mais. Ok, vamos lá. Em Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha só toda a introdução, hein, do assunto. Vamos lá. É muito assunto. Glória a Deus. O plano da salvação é a base para todo cristão, para todos aqueles que querem ser ou são discípulos de Jesus. Atos 4:12, olha aqui, versículo maravilhoso. Em nenhum
e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Fala aí, não, digita aí para mim, com letras maiúsculas, que nome é esse? Que nome Deus deu? Que nome o Pai deu? Debaixo do céu. Que é o único nome que nos dá salvação. Vou ler de novo. E nenhum outro há salvação, nenhum outro. Porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Fala aí para mim esse nome. Jesus. Yeshua. Jesus o Messias. Yeshua Hamashia. Aleluia! Pode escrever aí um aleluia? Pode bater palmas aí? Mesmo que seja só uma figurinha. Glória a Deus! Não há outro nome dado aos homens que importa que sejamos salvos. Oh, glória, 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 glória. Amados, todos pecaram. Toda a humanidade pecou. E toda a humanidade perdeu, foi tirada a glória de Deus. E Jesus veio para nos devolver essa glória. Aleluia. Vamos lá, Romanos 3, 23. Vamos lá. Depois de Atos, você encontra Romanos. Vamos lá. Vamos aprender. Você tem perguntas? Eu ainda não posso ver aí as perguntas, mas depois a gente vê. Deixa para fazer mais no final, quando eu puder ver, tá ok? Vamos lá, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos estão privados, ou seja, a glória de Deus está aqui, mas eu não consigo chegar à glória de Deus. Agora, com Jesus, entregando a minha vida a Jesus, entendendo o plano da salvação, recebendo o amor dele, então ele me conduz. Ele pega na minha mão e ele me conduz à glória de Deus. Uau, isso não é maravilhoso? Obrigado, Senhor, pela sua presença. Sinta aí a presença dele, a presença do nosso Salvador, a presença do Salvador Jesus. É tempo de se abrir para ele, é tempo de entender o plano de Deus. Nessa vida, muitas vezes nós perdemos o rumo desse plano, mas hoje ele está dizendo: ouça a minha palavra, ouça o meu ensinamento e volte para a base e guarde a tua alma em mim. Guarde a tua alma em mim. Guarde a tua alma nas minhas mãos. Aleluia. As pessoas que precisam, aliás, todos nós precisamos, mas há pessoas que ainda precisam se definir, precisam conhecer este plano, para que tenham a oportunidade da salvação. E há outros que já conhecem o plano e precisam fazer escolhas para a salvação. Precisa tirar de si aquilo que impede, que faz com que a glória de Deus não seja acessível. E aí entra
palavras obscenas, palavrões, murmurações, reclamações, xingamentos e tudo que a boca pode determinar. A morte, as jocatinas, vício do cigarro, vício da bebida, vício em pornografias, vícios a pessoa de drogas e tudo. Existem vários tipos de vícios. Não só bebida, nem cigarro, nem drogas, mas existe vício. Como eu disse, pessoas são viciadas em situações, em jogos. Pessoas são viciadas em jogos. Precisam ser libertas disso. O orgulho, a ganância, a desobediência, o roubo, a vingança, o ódio, a raiva, o roubo, a prostituição, o adultério, a fornicação. A fornicação é sexo sem casamento. Desde namorados, noivos, até pessoas que moram juntas. Isso também é um pecado. A mentira, os ciúmes, o rancor, a bebedice, a difamação e tantas outras coisas que nós sabemos que nos privam da glória de Deus, que é o pecado. O pecado nos impede de estar com Cristo e de viver o que Cristo determinou para nós. O pecado impede. Vamos ver lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 14. 1 João 3, 14, vamos lá. 1 João, depois de Pedro você encontra João. Capítulo 3, versículo 14. É bom que nós estamos vendo a Bíblia para lá, para cá, e a gente vai aprendendo a abrir a Bíblia. Você está abrindo a Bíblia? Abre a Bíblia comigo, vamos lá. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, amém? E capítulo 3 de 1 João, versículo 14, diz assim: nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Glória a Deus. O Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Isso não é maravilhoso? Deus quer mudar a nossa história. Deus quer nos redimir, nos salvar, nos limpar de todo pecado, nos ensinar o plano dele para nós, o plano da salvação, para que nós possamos ter acesso à sua presença, acesso à sua glória, acesso à sua palavra com entendimento, para então praticar a sua palavra e ter a certeza de que somos filhos por adoção e que temos a vida eterna nos esperando, dentro de nós e nos esperando. Isso não é tremendo? Isso não é poderoso? Agora vamos lá, Isaías, vamos lá. Do outro lado agora, em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Oh, glória! Aleluia! Isaías 59, 2, assim: contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. O que impede Deus de ouvir a nossa oração é o pecado. Agora, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, então ele ouve a nossa oração. Agora vamos lá? Vamos lá. Aqui nós estamos falando de pecado. Apocalipse, agora lá no final, o último livro da Bíblia. Oh, glória, presença maravilhosa do Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Apocalipse 2, 18 diz assim:
Deixa eu ver. Okay. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras e a caridade, o serviço, a fé e a paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que maravilhoso o Senhor mostrando isso. O Senhor nos ensina que Ele nos dá graça e nos livra de todo mal, mas que nós precisamos nos limpar e nos purificar de todo o pecado. De todo o pecado. Vamos lá? Mateus capítulo 13. Vamos aprender. Estamos aprendendo juntos a palavra do Senhor, do eterno Deus. 13, capítulo 41. Diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que se escandaliza, e os que praticam iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a consequência daqueles que estão no pecado e não querem o arrependimento. Também Apocalipse fala sobre a segunda morte, que é o lago de fogo, que significa a separação eterna de Deus. Lembrando que Deus não fez o inferno para os seres humanos. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, mas infelizmente há aqueles que não aceitam o plano de Deus, o plano da salvação, e infelizmente perdem a sua vida, a sua alma. Mas enquanto há vida, ainda há oportunidade de arrependimento de cada um de nós. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, quando eu entendo isso, e quando eu peço perdão dos meus pecados, quando eu me arrependo dos meus pecados, e quando eu abandono os meus pecados e coloco diante de Jesus, é Ele quem perdoa os meus pecados. Por quê? Ele morreu pelos meus pecados. Quando Jesus morreu, todos os pecados de toda a humanidade, Ele tomou para si e cravou lá na cruz. Ele cravou os nossos pecados na cruz. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado algum. Mas Ele tomou o meu lugar, o teu lugar, o lugar de toda a humanidade, para que nós tivéssemos a oportunidade da salvação, do perdão, de sermos purificados com o sangue dele, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Isso é chamado de o plano vicário. O que é o plano vicário? O plano vicário é quando alguém toma o lugar do outro. Então Jesus, ele se tornou vicário, ele tomou o lugar da humanidade. Então esse é o plano vicário, ok? Então vamos lá. O problema do homem é ter um coração pecaminoso, um coração negro, sujo, um coração embrutecido, um coração de trevas, um coração que não é agradável a Deus. E quando Jesus limpa o nosso coração, lava o nosso coração, Ele purifica de toda a escuridão, de todo o pecado, de toda a sujeira, de tudo aquilo que não é agradável a Ele. Em Apocalipse 21, 17, vamos lá, de novo, lá para o final. 21, 27. Diz assim. Opa, desculpa. 17. 21, 17. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação,
ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse sim entrará na glória. Desculpa. E esse sim entrará na glória. O pecado jamais pode entrar na eternidade, no céu. O pecado não entra lá. Mas entra a salvação. Por quê? Aqueles que têm a salvação. Por quê? Porque na eternidade, na glória de Deus, na presença de Deus, nós chamamos de céu, não é? Lá, santo, é um lugar santo, onde Deus está é um lugar santo, não é? Então vamos lá, Isaías 64, versículo 6, vamos lá, volte para Isaías. Fala para mim, você está entendendo o plano da salvação? Está compreendendo o que está sendo dito, esse ensinamento? Diz aí. Diz não, né? Escreve. Isaías 64, versículo 6. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como vento, nos tem arrastado. Trapos de imundícia era o pano que as mulheres usavam no tempo, nos dias da sua menstruação. Isso é trapo de imundícia. Então veja, não é praticando boas obras que nós vamos entrar no céu, entrar na eternidade com Deus. Não é procurando ser bom que também nós vamos estar com Deus na eternidade. Não é dessa maneira, mas quando nós nos libertamos, nos livramos dos nossos pecados, quando confessamos a Jesus e quando esse amado Jesus nos purifica com seu sangue. Isso é importante. Não podemos nos salvar a nós mesmos. É Cristo quem nos salva. É Cristo quem nos liberta. É Cristo quem nos perdoa. É Cristo quem nos aproxima do Pai. Ele nos diz isso dentro das Escrituras, em João 4,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Não tem atalhos, não tem desvios, não tem outro tipo de ponte, não tem subterrâneo, nem metrô, nem avião, nem supersônico. Não existe outro caminho. Tem que passar por Jesus, tem que ser por Jesus, tem que viver em Jesus. Este é o plano base da salvação. Isso é extremamente importante. Então, nós precisamos do único Salvador do mundo. Não existe outro Salvador. Não existe outro intermediário. Não existe outro. Então, nós precisamos do Salvador do mundo. Jesus, o Messias, Yeshua, HaMashiach. Ele é o Salvador do mundo. Vamos lá agora mais um pouquinho? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Depois de Romanos, vamos lá, Coríntios, Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o preço da salvação? Para mim, é de graça. Para você, é de graça. Basta eu ter fé, porque o preço da salvação foi pago pelo Senhor Jesus. Eu estava condenada à morte. Você estava condenado à morte, mas Jesus
tomou o nosso lugar. Jesus assumiu a nossa culpa e se entregou por nós. O que eu preciso fazer então para participar desse plano da salvação? Tudo Jesus cumpriu. Só faltou uma coisa que eu tenho que cumprir, que você tem que cumprir. É ter fé. É crer que Jesus é o Filho de Deus. É crer que Ele tomou o nosso lugar. É crer e confessar e falar e se entregar a Ele. Isso não é maravilhoso? Não existe outro Deus, só há um Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de Israel. Só há um mediador. O que é o mediador? É aquele que fica entre duas pessoas, mediando, conversando com as duas pessoas para essas duas pessoas estarem bem, fazerem as pazes, porque o ministério da reconciliação é o ministério de Jesus. Ele veio para nos reconciliar. Então ele veio para falar assim, olha pai, olha, a Cristiane quer fazer as pazes, então vamos lá, vamos reconciliar. A Cristiane quer se reconciliar contigo. Então ele é aquele que faz essa ponte. Não há outro. Não há outra. E não há outro. Não há mulher e não há homem que possa fazer isso a não ser o Senhor Jesus. Não há um outro Deus que exista, porque não existe. O Deus desse século é Satanás e com ele não temos absolutamente nada. Ele, o Senhor, ele envia seu Filho para unir novamente a humanidade com ele. Então o Senhor, ele veio para resgatar toda a humanidade. Plano da salvação, plano de Deus para todos nós. O amor de Deus é tão grande, que ele vem dando a oportunidade de salvação, porque ele quer que todos vivam com ele na eternidade. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos vivam com ele na eternidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim: ora, o que é verdadeiramente viúvo... só um minutinho. Não, anotei errado. Opa, estou lendo errado. Não anotei errado, estou lendo errado. Ok? Desculpe. Capítulo 2, 1 Timóteo, versículos 5 e 6. Porque olha que interessante aqui. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ninguém que já se foi, que viveu na terra, mas já se foi, pode ouvir ou responder uma oração. Ninguém. Não é permitido. Não é permitido. Assim como não nos é permitido orar para quem já se foi. Nem pedir absolutamente nada a um querido que já se foi, uma querida que já se foi. Mas este Jesus, o Filho de Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então ele ouve, ele vê, ele fala, ele move, ele pode se mover. Então ele é aquele que faz a mediação, ele é aquele que faz a conversa ali, está conversando ali a favor de nós, os seres humanos, a favor de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que vai falar com o Pai. Não há outro.
Só Ele morreu por nós. Só Ele ressuscitou e está vivo. Só Ele pode ouvir, falar, responder, se mover a favor daqueles que creem nele. Isso faz parte do plano da salvação. Vamos lá um pouquinho mais no final? Vamos lá. O plano da salvação. 1 João 3:5. Vamos lá? 1 João 3:5. Oh, glória a Deus. 3:5 diz assim: e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Uau! Ele carregou o meu pecado, o teu pecado, o nosso Senhor, o nosso único Salvador, o nosso único mediador, o único Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai. Ele se manifestou para carregar. Ele não tinha pecado, mas ele veio para carregar o meu pecado, os meus pecados, os seus pecados, de toda a humanidade. Dá para explicar isso? Dá para explicar que ele veio, ele se manifestou para carregar os nossos pecados. Não há outro igual. Me aponta um Deus que tenha dado o seu Filho para carregar os nossos pecados. Isso é plano de salvação. Me aponta um Deus que tenha gerado um Filho, um unigênito, e que tenha entregue esse Filho para morrer numa cruz, para salvar pecadores, homens maus como nós somos, seres humanos, somos maus, somos pecadores, mas ele veio, ele se manifestou. Jesus morreu voluntariamente, ninguém matou Jesus. Foram os romanos que mataram, foram os judeus que mataram. Ele diz: eu entrego a minha vida para depois tomá-la. Nós deveríamos ter levado aquelas chibatadas, nós deveríamos ter recebido aquela coroa, nós deveríamos ter recebido aquelas gusparadas, nós deveríamos ter recebido aquela coronhada, nós deveríamos ter recebido toda a zombaria, todo o prego nas mãos, os pés, nós deveríamos ter recebido aquela lança do lago, nós deveríamos ter sido humilhados. Ele disse: não, eu vou no teu lugar. Pai disse: não, meu filho vai no teu lugar porque eu te amo. Não dá para explicar. Não dá para explicar este amor. E nós precisamos nos render a este plano. Precisamos nos entregar a este plano da salvação. E consertar a nossa vida. Consertar com Deus, consertar com as pessoas. Nos posicionar verdadeiramente e seguir os passos do Senhor Jesus. Porque Ele que nos conduz para o Pai. E receber a
salvação. João capítulo 10, versículo 11. João 10, 11. Meu Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aonde estaríamos nós sem a sua salvação? Você já parou para pensar nisso? João 10, 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 17. Por isso meu Pai me ama, porque dou minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Foi Ele que se entregou. O Pai entregou Jesus e Ele se entregou. Plano poderoso, plano de Deus. Plano de Deus. Jesus, Ele não tinha pecado. Ele não cometeu nenhum pecado. Então, a morte não teria poder. Mas Ele pegou todos os nossos pecados e cravou naquela cruz. Cravou naquela cruz. E depois disso, ao terceiro dia, Ele ressuscitou com a chave do inferno e da morte. E todos que se aproximam dele recebem o plano da salvação. Recebe esse poder de Deus. Vamos lá mais um pouquinho? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: oh, aleluia! Porque aquele que não cometeu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Meu Deus, que é isso? Meu Deus! Ele tomou. Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez, ou seja, tomou os nossos pecados. E Ele recebeu isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu de uma vez por todas. O justo pelos injustos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Lá no finalzinho. 1 Pedro 3, 18 diz assim: oh, glória! Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele morreu para nos levar para Deus. Isso não é tremendo? E Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Meu Deus! Como diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos lá? Olha o que ele trouxe para nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados. Você tem noção disso ou não? Todos nós, como ovelhas, temos nos desviados. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Está nele. E
Então não importa o pecado que eu tenha cometido. O que importa é, se eu confesso o meu pecado a Jesus, me arrependo dos meus pecados, não volto mais à prática desses pecados, entrego a minha vida a Jesus, peço para Ele escrever o meu nome no livro da vida, aí Ele me dá esta oportunidade de viver plenamente o plano da salvação que o Pai preparou para cada um de nós. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou. Com todos os pecados que Ele levou, Ele venceu a morte. Para dizer para mim e para você, é possível vencer o pecado. E é possível vencer a morte. E aqui eu não estou falando de uma morte física, porque todos nós poderemos passar por morte. Aqueles que estarão vivos, se nós estivermos vivos do arrebatamento, seremos transformados. Mas todos podemos passar pela morte. Mas não é essa morte que eu estou dizendo, a morte física, mas a morte eterna. O que é a morte eterna? Que é chamado de segunda morte, como eu disse, que é a vida eterna separada de Deus. Essa é terrível e não tem volta. Por isso que nós temos que fazer uma escolha aqui, entender o plano da salvação aqui, e viver o plano da salvação aqui, e manifestar o plano da salvação aqui, e ensinar o plano da salvação aqui, para saber para onde estamos indo na eternidade. Com Cristo ou sem Cristo? Para viver ao lado do Senhor Jesus ou longe do Senhor Jesus? No paraíso ou no inferno? Aonde vamos viver? Aonde vamos viver? Aonde estaremos na eternidade? Isso é extremamente importante. Em 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 15. Vamos lá. Mais um pouquinho. Não vai ser possível falar tudo hoje mesmo. Ainda tem muita coisa para falar. Glória a Deus. Aleluia. Muito assunto de Deus, né? Isso é bom. Eu amo a palavra, amo estudar a palavra, amo ensinar a palavra. E nós precisamos firmar no plano da salvação. 1 Coríntios 15, 3 diz assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que tenho recebido, que Cristo morreu, olha, Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Eu creio nas Escrituras. Você crê nas Escrituras? Responde aí para mim. Eu creio. Vamos lá. Jesus ressuscitou. Você crê que Jesus ressuscitou? Morreu por nossos pecados, mas não ficou morto. O sepulcro dele está vazio. Eu vi. Está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Atos 1:3 diz assim. Vamos lá. Vamos estudar. Hoje é dia de estudo. Atos 1:3 diz assim: aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, no momento da cruz, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Ele ressuscitou. Plano da salvação. Plano de Deus para nós. Jesus, depois de ressurreto, Ele traz para nós, ainda que a manifestação de 40 dias. 40 dias.
Vamos ver o que Jesus disse também? Vamos lá. João 14, versículo 3, diz assim: E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, e vos recebereis, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Vamos falar do nosso português? Vamos falar no nosso português, traduzir assim no português mais simples? Jesus está dizendo, olha, eu vou preparar um lugar para você, e eu vou voltar. Eu vou voltar para te buscar. E quando eu te buscar, você vai viver onde eu estou. Você está preparado para viver onde Jesus está? Você está preparado para, quando Ele voltar, te levar com Ele? Nós precisamos estar preparados. Para estar preparado, eu tenho que estar vivendo o plano de Deus, o plano da salvação. Isso é maravilhoso. Então, todo aquele que crê em Jesus, mesmo que morra fisicamente, tornará a viver quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, eu quero falar um pouquinho para você que perdeu um ente querido, um parente, um amigo, um irmão, uma irmã em Cristo, como nós perdemos. Quando Jesus voltar, aqueles que já se foram, guardando o plano da salvação, eles serão ressuscitados. E nós nos encontraremos com eles. E encontraremos com Cristo nos ares. Essa é a nossa esperança. Que a palavra de Deus nos dá base. Então precisamos guardar nossa salvação. Precisamos viver o plano de salvação. Andar no plano de salvação. Anunciar, ensinar o plano da salvação. Então Deus está ordenando nesse tempo a todos os seres humanos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que se arrependam. Ele está pedindo para mim, está pedindo para você, se arrependa. Se arrependa. E entre no plano da salvação. Aceite o plano da salvação. Viva o plano da salvação. Anuncie o plano da salvação. Compartilhe com as pessoas o plano da salvação. Porque Ele está pronto para voltar. Não sabemos quando. Não sabemos a hora. Não sabemos o dia, o minuto. Não sabemos absolutamente nada. Por isso que nós temos que estar prontos para estar com Cristo a qualquer momento. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Ou pela morte, porque nós não sabemos como morreremos, quando morreremos, não sabemos. Mas eu tenho que estar pronto, guardando o plano da salvação, com todas as minhas forças, e vivendo esse plano da salvação, e desfrutando do plano da salvação. Em Atos 17, versículo 30, diz assim: Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, e agora ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus tem sido misericordioso. Quando fala o tempo da ignorância, é o tempo da falta do conhecimento da verdade. Agora, não há como eu falar para você que há ignorância em mim e há ignorância em você, ou falta de conhecimento. Essa palavra ignorância é falta de conhecimento. Não há, porque o conhecimento está sendo passado. Então o Senhor está dizendo para nós: se arrependam.
arrependa. É tempo, como eu sempre falo, conserte-se com Deus e conserte com os homens, com as pessoas. É tempo de arrependimento. Então confesse os pecados ao Senhor Jesus, todos os nossos pecados. Vamos deixar o nosso pecado lá na cruz, cravado lá na cruz. Vamos pedir para o Senhor Jesus nos purificar com o sangue dele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, como diz lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica, ele nos justifica, ele nos faz inocentes pelo sangue dele. Volte-se para Deus, abandone os pecados, busque a Deus, para que ele possa então se manifestar. Disse Jesus: se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Lucas 13, versículo 3 e 5, vamos ver? Lucas 13, versículo 3 e 5. Diz assim: eu vos digo, não, antes não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu bom, esse aqui é outra parte, não tem problema, senão a gente vai perder um foco aqui. Mas Jesus está dizendo sobre arrependimento: quem não se arrepende acaba perecendo. E essa palavra perecer está relacionada a ir para o inferno, perder a salvação, perder a vida eterna, viver a vida eterna longe de Deus. Então nós precisamos entender que o arrependimento é o abandono do pecado, confessar e o abandono do pecado. Então precisa sentir tristeza pelos seus pecados. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios 7,10. Não vou ler, porque senão nós não vamos conseguir finalizar essa primeira parte. Confessar seus pecados, 1 João 1,9, eu citei aqui. Voltar-se para Deus, em Isaías 55,7 fala para se voltar. Volte-se a Deus, né? Voltar-se a Deus. E 4, abandonar seu pecado. O pecado precisa ser abandonado, porque não adianta falar: Senhor, perdoa aqui, aí peca aqui. Ai, Senhor, perdoa aqui e peca aqui. Não, tem que ser uma mudança. Abandono o pecado. Tenho nojo desse pecado e eu não volto mais à prática do pecado. E isso é extremamente importante. 1 João 1, versículo 7, esse nós vamos ler. Vamos lá. Os nossos pecados serão perdoados se nós nos arrependermos, e o nosso coração será purificado pelo sangue de Jesus. 1 João 1, versículo 7. Diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O coração precisa estar puro, limpo, totalmente limpo. Então eu tenho que confessar, eu tenho que abandonar o pecado, me arrepender. Eu tenho que pegar um outro caminho,
o oposto daquele, um outro caminho. E pecado é tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus. Tudo que impede uma comunhão com Deus. Então, entra desde um vício, que nós precisamos escolher entre o vício ou Deus, desde um comportamento, palavras, ações, e assim vai, né? Nós sabemos quando nós pecamos, nós sabemos o que é e o que não é pecado. Isso é nítido, isso é claro, isso é, né? Bem claro. Se porventura a pessoa não sabe, o Senhor há de revelar, né? Há de mostrar, há de alertar, de uma maneira ou de outra o Senhor alerta, tá bom? Então, Atos capítulo 20, versículo 21. Todos têm oportunidade de arrependimento, todos têm oportunidade de salvação, todos têm oportunidade de uma mudança real e verdadeira. Versículo 21 de Atos 20 diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que ter arrependimento, fé em Jesus. Isso é importante. Eu vou parar aqui, porque senão vai demorar muito, né? Você tem perguntas? Vamos ver se você tem perguntas. Ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está compreendendo o plano da salvação? Você agora pode ajudar outras pessoas, ensinar essas pessoas para que elas entendam o plano da salvação? Então depois nós temos uma outra parte. E aí a gente vai observar se nós estamos vivendo esse plano ou não. Se nós podemos ajudar outras pessoas ou não. Amém? Alguém tem pergunta? Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Já disse, se eu não souber, eu vou atrás da resposta. Ficou claro para você? Então responde para mim. Se você não tem pergunta, fala para mim. Ficou bem claro, bem objetivo, sem nenhuma dúvida. Responde aqui para mim, fazendo o favor. Vamos lá. Ninguém tem pergunta? Então começa a colocar seu pedido de oração. Vamos lá? Tem algum pedido de oração? Então nós vamos orar para a gente encerrar. Então, essa semana eu vou dar a segunda parte da ministração, do ensino do plano da salvação. Para hoje não ficar tão longo, já está longo, né? Então vamos orar? Você pode ir colocando os seus pedidos de oração se você tiver, por alguém, por um ente querido. Vamos clamar. Querido Deus e amado Senhor, aqui estão, Senhor Jesus, teus filhos e filhas. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo esta live, que vai assistir. Que a palavra do Senhor venha agir, que a palavra do Senhor venha mover, que a palavra do Senhor venha trazer a resposta para cada coração. Visite, Senhor, aqueles, meu Pai, que estão assistindo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o Adilson, a Benê, a mamãe Guilmar, papai Edivaldo, a Hermínia, o Ricardo, a pastora Daniele. Senhor, vai agindo, guardando, abençoa o Ricardo, a Rose, o Paulo Henrique, Senhor, a Sônia. Em nome de Jesus, a pastora Silneiva, clamo, Senhor, por saúde, que o Senhor venha agindo, em nome do Senhor Jesus. A Naide, Senhor, a Sara, a Etelvina, em nome do Senhor Jesus, que abra as portas do trabalho para nós, Senhor, em nome de Jesus, para Marli. Entra com a sua providência, guarde a sua casa, a sua família. Entra, Senhor Jesus, com a tua vitória, em nome de Jesus. Todos os teus filhos e filhas, continuamos clamando, Senhor, para que essa pandemia cesse, para que esse coronavírus, Senhor Jesus,
bata em retirada de todas as nações, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, mas também de todas as nações. Pedimos que o Senhor haja com tua misericórdia, com a tua graça, com os teus livramentos, que o Senhor fortaleça a tua igreja na terra, que o Senhor fortaleça o teu povo na terra, e que esse plano da salvação seja a base, Senhor, a base, meu Pai, para todos os teus filhos. Senhor, aqui, Senhor, a vovó pedindo, meu Pai, que Deus abra a porta de trabalho para o Arthur. Em nome de Jesus, eu oro pela Elisângela, Senhor, para a vida dela. Tu sabes o que ela está necessitando neste momento. Entra com a sua providência, a cura e a saúde para a nossa nação. Livra, Senhor, aqueles que estão internados, aqueles que estão no leito de enfermidade, seja qual tipo de enfermidade for, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, Senhor, em fase terminal, que o Senhor venha agindo com poder. Ordeno que seque o câncer, que seque, Senhor, o Covid, esse coronavírus, Senhor, que seque todo tipo de doença, de mal, em nome de Jesus. Vem agindo com poder de livramento e cuidado. Eu oro pela Priscila, Senhor Jesus. Pai, abençoa. Ontem o Senhor, meu Pai Edivaldo, fez aniversário. Amanhã a Priscila está fazendo aniversário. Que o Senhor dê a ela também um ano abençoado de graça, de vida e de poder. Em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui os pedidos da Marli, pelos enfermos, pelos problemas emocionais, de ansiedade, de medo. Ah, Senhor, Tu sabes que tem atingido, Senhor, muito, Senhor. Muito, Senhor, essa pandemia tem agido, Senhor Jesus, com muito medo, com mal, Senhor Jesus. Entra com a sua providência libertando, Pai. Dá vitória, cuida. Eu repreendo a depressão, eu repreendo a tristeza. Senhor, console aqueles que perderam seus entes queridos. Ah, Senhor, entra com a sua providência, aqueles que estão enfermos, Senhor, dentro de casa, que o Senhor levante-os na força do Teu poder. Ah, muda essa história. Eu fecho a porta do inferno para cada um de nós, cada uma dessas pessoas, cada pessoa, e abre as portas dos céus pelo poder que é o nome de Jesus, e que a bênção do Senhor resplandeça de graça, e que o plano da salvação vá, Senhor, de encontro a cada pessoa, que o Senhor alcance cada vida, cada família, cada lar, que o Senhor abençoe você e sua casa, que o Senhor traga a resposta para a tua vida, que o Senhor alcance o seu coração, em nome de Jesus, e que o plano da salvação faça parte da tua vida, e faça parte da vida de todos da sua família, e que você leve o plano da salvação para a tua família e para os entes queridos. Que Deus abençoe você, que Deus libere a bênção sobre você, Sumara, em nome de Jesus. E todos que estão assistindo, que não escreveram aqui, que Deus abençoe você também, você que vai assistir. Você é precioso, preciosa para mim. Imagina para o Papai do céu, imagine para o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você. Obrigado por assistir. Que ajude aí a evangelizar, a ministrar para outros corações, compartilhando, né? Fazendo assim, se inscrevendo no canal da Igreja Evangélica Hebron Assis. Se inscreve lá no canal da igreja. Nos abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor tem bênção para liberar para a sua vida também. Coloque a mão no teu coração e vamos entregar nossa vida a Jesus. Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu rejeito, renego, renuncio e expulso da minha vida, da minha casa, da minha família, amarrados, do maior ao menor,
todos os demônios, Satanás e seus demônios, e ordeno: sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha casa. Te desautorizo de agir pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés, e coloque sobre a minha vida a tua armadura espiritual, e ajuste essa armadura, blinde essa armadura, e ativa os meus anjos e os anjos da minha família, e dê ordem aos seus anjos para cercar a minha vida e a minha família com o teu poder, em nome de Jesus. Me dê livramento nesse tempo e cuida de mim e da minha família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus traga o melhor na vida de cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele coloque dentro de ti a sua paz, a sua shalom. Tchau, amados, tchau, queridos, fiquem na graça, na bênção e no poder que há no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, manda um beijo aí para mim, manda um beijo aí para mim, um beijo no seu coração e shalom. Tchau, amados, tchau, queridos, não perca a segunda parte. Deus abençoe, shalom.